reflexão que eu escolhi para essa noite foi sobre o homem e a sua missão na Terra. Quando Deus, Criador, Ele começou a formação do nosso mundo, do nosso planeta, que Ele escolheu como governador espiritual Jesus para a cocriação do nosso mundo. Também foi auxiliado por inúmeros espíritos puros. Ele deu a eles o princípio inteligente, que é a centelha divina, para que esse espírito, para que esse princípio pudesse ser inserido nos seres e a partir daí começar a evolução do homem. Mas antes de chegar ao homem, nós passamos por outros reinos. Passamos pelo reino mineral, onde só havia nos seres a força da atração, pois nos minerais eles não têm movimento e são seres inorgânicos que precisavam para se movimentar da força da natureza, dos ventos, do calor, das águas. Desse mundo mineral, ainda nessa evolução, passamos para o mundo vegetal, onde já há sensação. Os seres, o princípio inteligente, já é dotado de sensação, que é a sensação que as plantas têm. Elas não têm dor, mas elas sentem. Elas murcham por falta de água, até morrem. Do mundo vegetal, do reino vegetal passa para o reino animal. No reino animal. Já no reino animal, há uma inteligência instintiva. Os animais são dotados dessa inteligência. Eles têm instinto para a sobrevivência, para a própria espécie, né? Que as mães cuidam dos filhotes. Já há uma inteligência, mas ainda não tem livre-arbítrio. Eles não são dotados dos pensamentos. E do mundo animal, do reino animal, a gente passa para o reino comunal, que é o homem. Aí sim, temos o início. O Criador possibilita ao homem a iniciar a sua jornada evolutiva. E para que essa jornada se inicie, ele dá para que ele possa evoluir de espíritos simples e ignorantes até o final a espíritos puros. Todos nós vamos passar por essa evolução. Não é nem questão de querer, isso é imposto. Todos os filhos de Deus, todos nós, homens, vamos evoluir. E a nossa ferramenta é a inteligência. Aí a gente se pergunta, mas essa evolução está realmente acontecendo na Terra? Diante de tantas guerras, diante de tanta violência, de famílias desestruturadas, onde pais assassinam os filhos, filhos assassinam os pais, diante de tanto tráfico, nós, na Terra,
o maior tráfico é o de entorpecentes e de armas. Será que o homem está evoluindo diante desse quadro que nos é apresentado? Encontramos até dentre os espíritas mesmo, que falam que não é possível, que o mundo não tem, que a terra não tem conserto, que é um erro, uma ignorância, né? Porque Deus, na sua imensa sabedoria, Ele já passou por esses estágios, milhões, trilhões, em outros planetas, com os mesmos problemas. Com tudo isso que a rede social, os jornais, a televisão nos mostra, realmente é a demonstração de espíritos não evoluídos. Até porque a televisão não mostra o bem. Os homens não estão todos nesse estágio. A evolução acontece para cada um de nós ao nosso tempo e de acordo com as atitudes, as ações que nós tomamos. Mas nós somos criados com uma missão, que é a missão de evoluir. Porque quanto mais a gente evolui, mais próximo a gente está de Deus, que é nosso Pai. E os pais querem os filhos sempre perto, né? Deus não é diferente. Só que nós só vamos evoluir se a gente saber usar corretamente essa ferramenta que é a inteligência. Aqui nós podemos citar uma passagem do Evangelho do Espiritismo. Isso eu tenho que ler, porque eu não sou muito bom para guardar essas coisas não. Eu não decoro essas coisas não. Que é citado no Livro dos Espíritos, capítulo 7º, item 13, que é aquela passagem do jardineiro, que é sobre a inteligência, sobre o homem inteligente na Terra. A inteligência do homem pode ser comparada com a atitude de um jardineiro. Ele recebe a enxada do dono do jardim para fazer melhorias, para cultivar as plantas, né? Para cavar e plantar e fazer um jardim lindo. Só que essa mesma enxada, ela pode ter várias utilidades. Ela pode destruir o jardim, se ele estiver de mau humor e não quiser fazer a vontade do dono do jardim. E ela pode ser até uma arma, para que ele se volte contra o dono do jardim e pratique uma agressão contra ele. A mesma coisa ocorre com a inteligência que Deus concede a cada um dos seus filhos. Se a gente usar a nossa inteligência para as coisas ruins, em vez de usar para criar, a gente usa para destruir o mundo, ela é uma arma na nossa mão. Ela não está tendo a utilidade para a qual ela foi criada. E Deus deixa o homem livre. Porque no reino do homem, o livre-arbítrio impera. Por nós é que escolhemos o que nós vamos fazer na nossa vida. Quais serão os nossos plantios? Isso é escolha. Diz que é assim, na hora de plantar todo mundo está sorrindo. Na hora de colher muitos estarão chorando. Porque a colheita é obrigatória. Não tem como escapar. Aí, se com a minha inteligência
eu planto coisas que não são boas, eu vou colher sofrimento. Muitos desses problemas que nós vivenciamos hoje, de guerra, de fome, de miséria, foi levantado pelos homens, que não souberam usar o seu livre-arbítrio. Um exemplo bem perto de nós, do mau uso do livre-arbítrio, ocorre muitas vezes com os adolescentes e os jovens adultos, né, jovens, que ainda estão no início, né, e que eles não ouvem os pais, principalmente quando os pais pedem para que eles estudem, que o futuro deles vai depender daqueles ensinamentos. Aí eles optam para não ouvir os pais. Muitos nem terminam o estudo obrigatório que hoje a lei exige. Até muitos pais são processados porque os filhos ficam rebeldes e não vão à escola. E eles passam aquela fase da vida, que é da adolescência até o jovem adulto, né? Nas baladas, nos vícios, procurando aquela felicidade momentânea que é passageira. Só que pais não são eternos e aquilo que a gente planta, a gente colhe. Quando ele chega, quando ele precisa de se manter com os seus próprios, né, com as suas próprias atividades, aí ele começa a chorar pela falta de oportunidades. Porque quanto menos se estuda, menos oportunidade dá. Mas os pais orientou. Eles fizeram a opção de não seguir os ensinamentos do pai. Esse é um exemplo mais dentro da nossa realidade. Mas esse plantio, ele vem acontecendo conosco durante a nossa jornada. Por isso, muitas vezes a gente não deve se lamentar pelo sofrimento. Porque se esse sofrimento, se esse plantio não foi feito aqui nessa vida, eu já ouvi de espírita falar assim: nossa, mas eu sou uma pessoa boa, mas eu faço o bem, e por que eu sofro? Porque nós estamos colhendo plantio de vidas passadas também, não só dessa. Aí eu faço a escolha lá: eu quero encarnar com uma doença bem grave. Mas quando a gente chega aqui, tem um véu do esquecimento. Aí a gente já não aguenta aquele sofrimento. E a gente se revolta. Em vez de progredir na escala evolutiva, a gente fica completamente estacionado. Então, fomos criados com essa missão de evolução. Mas, pelo cenário hoje, é difícil acreditar que o homem esteja evoluindo. Mas ele está. Um exemplo disso, que o homem evoluiu, é só a gente voltar 2000 anos atrás, na época de Jesus. Na época de Jesus, na Pérsia, a escravidão de pessoas era legal. Vendia-se pessoas, homens, mulheres, crianças, para serem escravos. E isso era normal para a época. Depois no Império Romano, depois da vinda de Jesus, né, no Império Romano,
havia festividades em que a atração era a luta dos homens, dos gladiadores, até a morte. Eles se reuniam para comer, para fazer refeição. Antes da refeição, eles lutavam até a morte, ficavam poços de sangue nos locais, e eles, além de aplaudir tudo aquilo, ainda comiam diante daquilo. Será que hoje a gente consegue ter essa atitude? É claro que não. Tirando as pessoas ainda que estão no crime, que são espíritos ainda muito pouco evoluídos, nós não aceitamos isso, a maioria não aceita, é repugnante. Então, o homem está evoluindo. Só que essa evolução, ela é lenta. Ela é difícil. E ainda a gente tem que contar que nós estamos em plena transição planetária. Nós estamos vivendo a transição. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial tinham 2 milhões de espíritos encarnados. Hoje triplicou. Na Segunda Guerra até hoje, nós temos 8 bilhões de espíritos encarnados. Haroldo Dutra, que é um palestrante, ele fala assim: o melhor lugar de se viver está sendo um umbral. Por quê? Esses espíritos que estão encarnados e praticando todas essas violências, guerras, coisas ruins, são as feras que foram tiradas do umbral e está aqui conosco. Por quê? Porque Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, oferece para esses espíritos, assim como para nós, que eles evoluam. É uma oportunidade deles reencarnar no nosso mundo e ter evolução. Muitos não conseguem. Aí vão desencarnar e é lógico, o nosso pensamento é sintonia. Se eu estou sintonizado com coisas ruins, com crimes, com coisas negativas, eu vou desencarnar e vou lá para o mundo primitivo. Assim também como não acontece o nosso desencarne, ainda que espíritas, ou religiosos de outras religiões, vamos desencarnar e vamos lá no mundo celeste. Não existe. A evolução não dá salto. A gente conquista. E essa transição planetária, nós podemos dizer assim que ela está ocorrendo justamente por conta de tantos espíritos que reencarnaram. E é necessário a evolução dessa caminhada evolutiva, que nós passemos deste mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração, que é um mundo bem mais celeste que o nosso, em que o bem, ele se sobressai ao mal. Ainda tem mal? Tem, mas o bem prevalece, que é coisa que hoje não ocorre. O bem prevalece, as dores vão encontrar cura para os casos mais graves de doenças, de enfermidades. Então é um mundo que a gente tem que querer chegar até ele, sim. Pensar como está sendo o nosso plantio para que a gente possa ter uma colheita boa. E uma forma da gente colocar como é essa transição planetária é a mesma coisa de a gente estar num self-service, num restaurante de self-service. No restaurante de self-service, a gente tem lá à disposição um monte de alimentos.
alimentos bons, saudáveis e alimentos péssimos para a saúde. Aí a gente tem a escolha de colocar no nosso prato aquilo que a gente gosta, né? Ainda que faça mal. Assim é na transição. Nós vamos fazendo escolhas na vida. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu vou lutar para aquilo. Vou pôr no meu prato espiritual todas as minhas atitudes, boas ações. Aí será que vai vir aqui um espírito puro, ou milhares deles, e vai ter um dia que ele vai falar assim: para lá, aqueles que praticaram mal, para cá, aqueles que praticaram bem? Será que eles vão se prestar para fazer esse trabalho? Não é isso que vai acontecer. Nosso prato vai ser enchido por nós, e quando a gente desencarnar, a gente vai prestar as contas. E vamos, através de tudo que a gente construiu aqui, por essa ferramenta que é a inteligência, vai se saber se é possível a gente continuar no mundo, ainda de expiação de prova, mas com a possibilidade de evoluir para a regeneração. Então, a missão do homem na Terra é evolução. E nós também não podemos nos desesperar achando que está tudo perdido. Não, vai ter mudanças. Para a implantação do mundo de regeneração, vão ser encarnados milhões de espíritos puros para poder ajudar o homem na Terra a tomar o caminho certo, a evoluir moralmente. Porque Deus, Ele é soberano, é perfeito e é misericordioso. E Ele vai nos auxiliar também nisso. Porque se depender só de nós, ainda que dependa pelas nossas atitudes, pelo nosso livre-arbítrio, vai ficar muito difícil. Tem que ter a intervenção desses espíritos para nos orientar. Não é que nós vamos passar para esse mundo bom empurrados. Não existe isso, como acontece nas escolas, né? Não aprendeu, mas passa de ano. Não é assim. Vai depender das nossas atitudes e também de tudo que eles vêm para nos ensinar. Porque aqui encarnado vai mudar completamente a forma de todos nós pensar, agir. Então nós precisamos nos manter firmes, com pensamentos elevados, afastar pensamentos negativos, principalmente aquilo que a mídia procura nos enfiar goela abaixo. Espíritas, pessoas religiosas, ela foi criada para ter discernimento, para ter sabedoria. Do que tudo que Jesus nos ensinou, essa evolução, ela não pode ser somente individual, ela tem que ser coletiva. O nosso olhar tem que estar voltado para o nosso próximo. Não tem como a gente evoluir sozinhos. Nós temos que olhar para o mundo ao nosso redor que nós vivemos e fazer ele melhorar, dentro da família, dentro do trabalho, nas festas onde a gente participa.
sobre a religião não serve para nada, não sei para que isso, eu não vou em igreja, eu não vou no centro. A gente, às vezes, em vez de defender, a gente se omite, a gente se cala. É um dos nossos pontos negativos que vai pesar na balança, porque nós não tomamos aquela atitude que Jesus nos ensinou, que é ajudar o nosso semelhante, não só materialmente, mas espiritualmente, que é uma coisa que todo mundo pode fazer. Que é fazer o que Jesus veio nos ensinar a amar, nos doar para ajudar alguém. Então a nossa evolução, além da nossa inteligência, ela também precisa de desenvolver o amor que Jesus veio nos ensinar. Esse amor que não é egoísta como nós. Veja bem, a gente tem a mania de achar que nós aqui que estamos aqui ouvindo, né, que vem na casa espírita, nos trabalhos, nós achamos que a gente somos melhores que os outros, que Deus, Criador, ama mais nós do que aquele criminoso. Não é assim que a gente pensa? Mas não é. O amor divino, a gente não tem nem como saber como ele é. Por quê? Para ele, todos somos iguais. Embora Deus é justo. Das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, é daí que ele vai ver se a gente está dando bons frutos. Porque a árvore a gente se conhece pelos frutos, não é pelas folhas, não é pela ramagem dela, mas sim por aquilo que ela realmente produz. E na jornada evolutiva a gente tem que produzir bons frutos. A gente tem que ser espíritos de verdade, que pratica, que olha para o nosso semelhante e consegue não ficar só vendo os seus defeitos. Se a gente agir assim, sempre na busca pelo bem, sempre semeando coisas boas, a vida vai melhorar até aqui na Terra para nós. Muitos dos nossos sofrimentos serão afastados, até mesmo aquele sofrimento que a gente escolheu lá em cima. Porque se o espírito vem para sofrer, mas ele se dispõe a trabalhar para o bem do próximo, muitas coisas ruins, ainda que escolhidas, são afastadas de nós. Então vamos pensar que se todo esse sofrimento ainda existe, se todas essas guerras, essas maldades, tantos jovens perdidos em droga, tantas famílias sendo desfeitas, mesmo assim, nós temos que ser positivos e procurar, com as nossas ações, fazer a diferença. Porque assim a gente vai estar cumprindo aquela missão que nos foi atribuída desde lá no início, quando Deus nos criou como espíritos
simples e ignorante. Ainda que demore, ainda que não seja nessa vida material, porque a verdadeira vida é eterna. Nós começamos nossa vida lá e para lá nós vamos voltar. A vida aqui é passageira. A vida aqui terrena, ela existe para que o espírito evolua. Se a gente tiver esses pensamentos, ações boas e palavras que ajudam o próximo, tudo isso vai nos elevar espiritualmente e nós vamos cumprir a nossa missão para a qual a gente foi criado aqui na Terra. Essa é a mensagem que eu tinha hoje. Espero que eu tenha transmitido para vocês alguma coisa boa.